Já vamos recomeçar o nosso trabalho. Agora vamos apresentar o passo na Casa Espírita. É verdade que todos nós temos a nossa experiência. Nós vamos desenvolver este trabalho um pouco baseado no estudo e tem a ver um pouco também com aquilo que este filme, O Espírito Existe, que nós fizemos questão de lhe chamar assim, e se viram no documentário os cientistas dizerem que este observador que está dentro de nós não encontraram em lado nenhum, todas as pesquisas que fizeram, e afirmam sem qualquer rebuço, só pode ser o Espírito. Portanto, só podemos ser nós espíritos esses os observadores. Então este é um tema que é fundamental, quando nós analisamos o trabalho, a terapia que é feita na Casa Espírita, não é? Que deve ser a terapia do amor, por isso hoje de manhã dizia que nós temos tudo para poder conseguir auxiliar, intervir no auxílio, na ajuda, no debelar, fundamentalmente com outras pessoas, com certeza, com outras crenças, com outras filosofias, debelar muitos dos problemas que apoquentam a nossa sociedade, que nos absorvem o dia-a-dia e que nos fazem, de facto, sentir que o mundo está a atravessar uma fase de grande transformação. Mas são 2000 anos que leva esta frase que estamos ali. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás este mundo, muda-te, e ele mudar-se-á. São 2000 anos. E quando nós vemos, como o documentário que presenciamos, ser realmente o conhecimento, ser a razão, o raciocínio lógico sobre as coisas que nos dão essa convicção, percebemos melhor como é que os Espíritos vieram dizer que a fé tem que encarar a razão face a face. Não só agora, não só desde que nós conhecemos as coisas, mas em todas as épocas da humanidade, porque elas estão presentes em todas as épocas da humanidade. Então, nós precisamos neste trabalho que desenvolvemos na Casas Espíritas, perceber que por detrás de toda esta nossa ação, para além de nós sermos aqueles que abraçamos o Consolador, o ideal que Jesus trouxe à Terra foi mal entendido, nem todos tinham ouvidos de ouvir, nem todos tinham olhos de ver. Nós precisamos perceber o que é que está subjacente a isto. E precisamos perceber que há medicina na Terra, há medicina que abarca várias qualidades de medicina, seja homeopática, seja alopática, seja naturopática. Mas nós precisamos saber que, de facto, as doenças envolvem as doenças espirituais também. As doenças envolvem também as doenças espirituais. Também envolvem as doenças espirituais, também. Para nós não sermos levados muitas das vezes a aligeirar as coisas. Quantas vezes pessoas vêm às nossas casas enviadas pelos médicos, que às vezes se reguardam naquela coisa, procure qualquer coisa, porque nós já não temos solução para isso. E quantas vezes nas casas espíritas as pessoas aparecem, mandadas por essas pessoas ligadas à saúde, e nós remetemos-nos de novo de volta outra vez para a saúde, para os médicos. Temos que jogar com estas duas coisas. Há bocado a nossa irmã Julieta dizia que, de facto, a energia é potenciada pelo mundo espiritual, mas também o mundo espiritual inferior também potencia a energia negativa e, portanto, agrava naturalmente as doenças. Então nós precisamos, de facto, ver estas questões de uma forma clara. Que doenças espirituais? Eu tenho alguma nostalgia, alguma tristeza, quando nós vemos referir no nosso meio espírita, com muita profundidade e muito assiduamente, as doenças psicológicas, as doenças do foro psiquiátrico, as doenças do foro... Quando eu me pergunto, mas afinal, o que é psique? O que é psique? Se não conseguirem dizer que a psique está no terceiro lobo frontal esquerdo, direito, em frente, atrás, no meio, acolá, eu compreendo que talvez uma medicação qualquer de raiz de caráter físico possa intervir, como intervém no estômago, como intervém na coluna, como intervém em qualquer outra parte do organismo físico. Mas quando se fala em psique, o que é psique? E aceito que os psicólogos, psiquiatras, são pessoas formadas nessa área, não têm outros parâmetros, outros paradigmas para falar, que não seja essa palavra psique, psiquismo, psicologia, etc. Isso eu aceito, mas que os espíritas, que sabemos que de facto há doenças físicas e doenças espirituais, tenhamos algum rebuço em dizer que são doenças espirituais. E dentro das doenças espirituais, como se destrinçam as doenças que são do foro íntimo, as doenças que são provocadas exteriormente, com incidência sobre o nosso foro íntimo. Então nós vemos ali, por exemplo, neuroses, psicoses, manico-depressivas, esquizofrenia, ou simplesmente depressão, tudo isso é depressão.
e nós quer dizer, decompusermos esta palavra depressão, o português tem essa particularidade, depressão, quer dizer, há ali um de que está antes da pressão. A pressão é o quê? É uma pressão psicológica. Pronto. A pressão psicológica pode ser do meu foro íntimo. Eu fiz uma coisa, não devia ter feito, eu arrependo, eu sinto remorso, eu fico doente. Então eu sou eu mesmo, espiritualmente, eu espírito, o observador, eu estou doente. Mas podem-me azucrinar a cabeça, podem projetar a energia mental, ou a força mental, ou a ação mental, que é o pensamento, e eu ficar também doente. Portanto, nesta área das pressões, eu posso estar debaixo de uma pressão íntima, pessoal, eu, ou posso estar debaixo de uma pressão exterior. Estou em depressão. E nós, quer dizer, decompomos esta coisa facilmente. Mas os psicólogos, os psiquiatras, etc., que é que eles vão de falar em quê? Aquilo que aprenderam nas universidades é a psicologia, é a depressão, é a neurose, é a esquizofrenia. São todas essas áreas que nós respeitamos, como uma escola temos que respeitar. Mas temos que os espíritas, não é puxar a brasa à nossa sardinha, não dizer assim, não há nada de neurose nenhuma, é uma obsessão simples. Não há nada de psicose nenhuma, é uma obsessão, pode ser por fascinação, positiva ou negativa. Não temos que negar ou deixar de negar. As palavras que usam uns são as suas palavras. As palavras que nós, espíritas, devemos usar devem ser as nossas palavras. Claro que não há psicólogos, mas não há espiritólogos. Não é espiritólicos, é espiritólogos. Porque são coisas diferentes. E nós não temos nada que saber, não há codificação, está lá tudo muito bem esclarecido. Às vezes dizemos que não há hierarquia no movimento espírita. É a codificação, é a hierarquia que foi trazida, curiosamente, pelo Espírito de Verdade que disse: venham como outrora aos filhos da casa de Israel. E não tem dúvida nenhuma que quando se fala uma mensagem destas, o Espírito de Verdade é Jesus, que foi ele quem veio como outrora aos filhos da casa de Israel. Portanto, há ali problemas espirituais que designamos por obsessões simples, obsessões por fascinação e subjugações. Sendo que a opção por fascinação pode ser negativa ou positiva. Porque há aí muitas pessoas que são os melhores do mundo, são supra-sumos, fazem tudo e têm o poder todo e mais alguma coisa. E há outros que não têm poder nenhum. E isso também na parte física, quando há, por exemplo, a toxicodependência, há as drogas up e há as drogas down. Há as drogas que levam a pessoa a estar absolutamente eufórica e há outras que levam a estar prostrada, subjugada pelo desgosto, pela desilusão. Então é esta análise que nós temos que fazer, de facto, das doenças. Toda a moléstia, toda a doença física tem antecedentes espirituais. Nós aprendemos isto na codificação. Podem despontar no início, podem despontar mais à frente, não é? Ou no início ou mais à frente. Diz a ciência médica, quando despontam no início, são doenças hereditárias ou congénitas, que vêm através dos genes, que isso é explicado pela genética, que nós sabemos, porque os espíritas sabemos que quando se dá a reencarnação, o espírito reencarnando precisa de determinado aparelho para poder progredir mais um pouco, e esse aparelho tem condicionantes a esse progresso que nós próprios escolhemos. Mas escolhemos onde? Nos genes que vão dar origem, de facto, ao corpo físico, que nos vai servir de veículo durante um certo tempo. Então há antecedentes. Mas se eu fumei e antecipei 10 anos à morte física, eu terei que pagar 10 anos e não tenho que pagar 50 anos. O que quer dizer que eu posso contrair, por exemplo, a asma, não de nascença, mas aos 70, 10 anos antes de naturalmente partir. Mas eu posso contrair de nascença e passar ao fim de 10 anos. São os anos que eu tenho, que eu devo à lei. E esses anos eu tenho que assumir, de facto, essa doença. Mas a raiz é espiritual. Como fizeres acharás. Não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, ande a si ou ao próximo. No corpo, na alma, a si ou ao próprio. Portanto, todas estas implicações com a nossa saúde física, com o nosso bem-estar ou mal-estar, têm a ver com o nosso passado. Têm a ver com aquilo que nós fizemos antes. E, portanto, há sempre um antecedente espiritual. Nós podemos, pela prática errada de outro tempo, prosseguindo a prática errada agora, vir a fazer despontar, fazer acordar no nosso corpo físico, naturalmente através do perispírito, aquelas doenças que nós precisamos passar para nos libertarmos desses problemas. Portanto, as causas das doenças mais mortíferas, como são o cancro ou as doenças cardiovasculares, surgem como consequência do stress.
Há uma demonstração científica que há uns 20 anos atrás, talvez, que os cientistas fizeram uma povoação na Alemanha, ingleses e alemães, fizeram essa investigação e chegaram à conclusão que, de facto, os casos de cancro e doenças cardiovasculares resultavam do stress. E nós dizemos o que é o stress. O que é o stress? O que é que nós tratamos quando as pessoas vêm ao centro, ou não dormem, ou andam nervosas, ou andam excitadas, não conseguem travar as suas reações? Não será fruto do stress? Tudo isto a gente precisa analisar na nossa casa espírita, para podermos potenciar os argumentos que temos para poder, de facto, tratar, ajudar as pessoas que nos vêm bater à porta. A relação entre a doença física e a espiritual, e doença espiritual e doença física. Há muitos casos, nós conhecemos, todos conhecem, há muitos casos de pessoas que vão à casa espírita e têm doenças físicas, claramente físicas, perfeitamente detectadas pelas análises, pelos exames mais modernos que a tecnologia permite. E há outras que não têm nada disso e que vêm nos dizer, como já foi referido hoje, que nem radiografias, nem tomografias, nem nada desses exames extraordinários revelam coisa nenhuma. Então não tem. Normalmente, a maior parte dos médicos diz, então é do sistema nervoso. Não tem fisicamente nada. E há outras pessoas que têm fisicamente. Quando têm fisicamente, esses efeitos, esses sintomas podem ser agravados, como aqui já foi falado. Mas se é só espiritual, nada a física, duas coisas podem acontecer. Ou há um apagão, ou há um esconder que é espiritual de determinadas doenças. Nós vamos, às vezes, referir. Fulano estava muito bem, de repente adoeceu e em 15 dias foi-se. Bom, porquê é que isto aconteceu? Foi porque a doença foi fulminante ou foi porque a descoberta da doença foi retardada? A maior parte das vezes foi retardada. Não se descobriu porque estava escondida e pode estar escondida por... Não estou a dizer que é. Pode estar escondida por envolvimento espiritual. Agora, pode progressivamente o envolvimento espiritual, através do perispírito do encarnado, transmitir ao corpo físico a doença e ela desencadeia-se rapidamente. E é isto que é necessário nós termos esta ligação, a relação entre uma e outra nos dois sentidos, ou física e espiritual, ou espiritual e física. A relação entre os genes e a sua escolha no processo reencarnatório. Há uma espécie, digamos assim, de osmose psíquica. Se eu, vamos supor, antecipei a minha morte por causa do tabaco, ou do álcool, 10 anos, 15 anos, e eu levo encrustado no perispírito, quando parto, essa mancha. Logo, quando eu voltar, eu preciso de um organismo que absorva, como um bata-borrão, a mancha que eu levei. E só há uma maneira, por exemplo, um fumador, só há uma maneira de absorver essa mancha. É a pessoa não poder repetir. É ter condições ou não ter condições para fumar. É estar impossibilitado de o fazer. É nascer com asma, por exemplo. Que aí não dá para fumar. Os que fumamos, os que fomos fumadores, e eu posso dizer que fui inveterado, cheguei a fumar 4 maços de tabaco por dia, eu sei que só havia um momento em que eu deixava de fumar. É quando apanhava assim uma gripezita, ou apanhava um catarro qualquer e tal, e então quando puxava o cigarro, e apagava. Já não conseguia, uma espécie de bronquite. Então nada melhor do que uma boa bronquite de nascença, que é para não fumar mesmo de origem. Ou também não é mal apanhar uma hepatite de nascença, que é para ver se não bebo ou se não abuso das coisas que me provocaram o desencarno anterior. Portanto, tudo isto resulta de quê? Da minha necessidade. É uma escolha, é uma opção própria, pessoal. Eu vou escolher os genes que... E nós sabemos, e há muitos médiuns videntes, fala-se muito disso, mas há médiuns videntes que veem, às vezes, o espírito aproximar-se para reencarnar. E nós conhecemos alguns casos, pessoas que não tinham paragem, não tinham sossego, porque os espíritos com quem se compromissaram queriam reencarnar e eles protelavam. Agora não, mais uma pílula, mais um momento, fica mais para o ano. E a entidade, na sua ânsia, na sua angústia, envolvia e provocava grandes alterações à mãe ou à futura mãe. Agora imaginem quando a mãe não deixa mesmo e faz abortos com consequências gravíssimas no seu futuro. Então há necessidade de ver como é que somos nós. Antes de reencarnar, ao envolver a mãe, a influenciar a maturação de determinado óvulo em determinada posição no ovário direito ou no ovário esquerdo. Porque é o óvulo que tem características genéticas que poderão servir-me, mas também
a potenciação magnética das células masculinas no momento em que se dá a ejaculação e que nós precisamos daqueles genes em conjunto com os outros para podermos ter, de facto, o corpo que precisamos para saudar ou para evoluir mais um pouco na direção de Deus, que é isso que nós precisamos. Então, há uma medicação para as doenças físicas, remédios, soluções físicas, etc. E há uma medicação para as doenças do espírito. Não há comprimidos. Eu às vezes pergunto, como é que é possível uma pessoa que vive em solidão, que vive em desespero, que vive em angústia, tomar uma aspirina e passar? Nós tivemos uma experiência muito curiosa em África. Às vezes os soldados apanhavam diarreias com aqueles problemas das águas que não eram tratadas, etc. E recordo-me uma ocasião que um soldado africano disse assim, nosso capitão não tem remédio para a diarreia. Não tem remédio para a diarreia? Não tem remédio para a diarreia. Quem é que te disse? Enfermeiros que não têm remédio para a diarreia. Anda cá. Chamava o enfermeiro, senhor, então, tens aí as talginas, ou como é que chamava? Tenho. Dá cá uma astalgina. Pega lá que é a astalgina e a aspirina. Era. Estás a ver? Tenho aqui, pega lá. Tomava a aspirina e passava-lhe a diarreia. Como também tínhamos algumas senhoras, mulheres da aldeia, negras também, que iam à enfermaria pedir um medicamento para a dor de cabeça. E às vezes apareciam com o comprimido pendurado na testa com adesivo. Naturalmente, porque era para a dor de cabeça, como é que havia de tomar pela boca? E a dor passava. Portanto, há os tais observadores internos que potenciam determinada fé, determinada crença e anulam essas questões, que a ciência hoje explica com muita clareza. Então, há medicação, tem que ser essa medicação para umas coisas e também medicação para as outras. É claro que nós vamos agora dizer que não. Olha, foi ao médico, mandou-me tomar esta catréfia de medicamentos. Não tomo nada, não é nada disso. Bom, a gente tem que ter algum cuidado nessa análise, porque sabemos que muitas vezes as pessoas habituadas a tomar determinados medicamentos não os podem tirar de repente. E tem que ser as pessoas a optar, sob pena de nós podemos ser acusados de exercício ilegal da medicina, não podemos entrar por aí. Agora, podemos progressivamente, insistentemente, a ajuda espiritual, rebater, anular determinadas causas que estão na área do espírito e isso condicionar a possibilidade do médico reduzir a medicação física. E essa é uma intervenção que nós podemos ir acompanhando com orientações e com um esclarecimento aturado. Portanto, o tratamento pelo espiritismo visa retirar os fluidos impuros e a transmissão de fluidos positivos. Essa retirada e essa imposição de fluidos pode contribuir para anular as causas e, progressivamente, ser retomado o equilíbrio orgânico, o equilíbrio somático. Portanto, em nenhuma circunstância se deve desaconselhar a visita ao médico. Mas eu já fui ao médico, estava tudo bem. Mas não faz mal nenhum. Fazer um check-up, porque se deixar de sentir os efeitos e o médico disser que está bem, está tudo muito bem. E nós estamos também na boa, estamos também dentro dessa perspectiva de ajudar as pessoas. É claro que estamos a tratar de passos, não é? Estamos a tratar de um tipo de terapia, mas temos que saber o que são essas coisas das doenças. Eu acho que não é preciso fazer nenhuma licenciatura, não é preciso fazer nem mestrado, nem doutoramento para essas coisas, porque Jesus foi muito claro quando disse a Pedro, bem-aventurado és, que não foi a carne e o sangue quem te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, há pessoas muito humildes que têm uma grande força. Às vezes há pessoas que dizem assim, eu não posso dar passos. Mas porquê? Estou com 38 de febre. E há companheiros que dizem, não pode dar, está doente. Tem outro que está ao lado com 40. Quem ajuda? Quem ajuda? Está com 40, está com 38. Se calhar se ajudar um bocadinho dos 2 graus, é capaz de passar para 36. É toda uma questão de consciencialização e de boa vontade. E é isso que os espíritas precisamos de ter para poder potenciar o amor. Viram ali o chi do amor, aquela florzinha parecia uma flor de lótus ou uma flor de lis ou não sei o quê. Como é que a gente consegue alterar, digamos assim, a formatação atómica ou molecular da água, que é tomada, a água fluidificada, ou da nossa água do corpo, que da projeção magnética e magnético-espiritual, porque eles potenciam isso, consegue reordenar, reequilibrar a constituição orgânica. Então é isso que nós temos que pensar. Não é só o passo, o tratamento espiritual não é só o passo.
e eu convidava, para não entrar em muitas outras considerações, que relembrássemos logo mais a pergunta 935 do Livro dos Espíritos, a propósito das reuniões mediúnicas. Não sou eu que estou a dizer, é a codificação, o Livro dos Espíritos, 935 e 936. Fixem e vejam, a propósito não dos passos, mas do tratamento a seguir, do tratamento mediúnico. Então, o passo magnético. Com certeza que o magnetismo, olha, antes de ser espírita, Kardec foi magnetizador. Foi um estudioso profundo do magnetismo animal e outros. E ele foi magnetizador, ele não estudou o magnetismo para dizer que sabia. Ele estudou o magnetismo e aplicou durante muitos anos. É uma preparação longa, seja no domínio da ética, seja no domínio da pesquisa, da investigação que ele fez, para depois poder aplicar todos os seus conhecimentos e todas as suas capacidades na elaboração da codificação. Então, o passo magnético, com certeza, é o nosso magnetismo. Nós temos o magnetismo animal. Há uma coisa que pouca gente talvez saiba. Nós temos no nosso magnetismo, no exercício do nosso magnetismo, a possibilidade de o modificar para radiação laser. Radiação laser. Aí então, pronto. Vamos todos passistas, todos temos essa possibilidade da radiação laser. Não é, todos temos essa possibilidade. Não somos todos diferentes. Estamos todos em níveis de evolução diferentes. Organicamente, temos também constituições diferentes e, portanto, podemos uns ter umas qualidades, outros ter outras capacidades. Agora, todos nós podemos ter magnetismo e, à medida que a gente se for aperfeiçoando, estudando, modificando, pela transformação moral, fomos pondo o amor em movimento, há coisas que a gente consegue extraordinárias. Mas eu não tenho laser. Mas os nossos companheiros do mundo espiritual podem, se a pessoa merece, precisa, chegou a hora, podem encontrar formas de que essa radiação que nós projetamos, que não tem essas características, seja, digamos assim, acompanhada dessas radiações que vão buscar noutros lados, para curar, para ajudar, para limpar, para resolver um problema. Então há, de facto, o passo magnético e depois há o passo espiritual. Há pessoas que dizem assim, então o passo espiritual, ou seja, o passo mediúnico. Porque é o passo do magnetismo animal e é o passo do magnetismo espiritual. E nós somos o quê? Nós somos o quê? Não, só um médium é que pode dar o passo mediúnico. Porquê? Porque é o passo, é a energia física e é a energia do espírito que o toma e que transmite. E nós somos o quê? Nós não somos espíritos. Nós não recebemos a energia. Não é de acordo com aquilo que nós somos, é de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Então Deus diz assim, não, este médium não presta, este passista não sabe, este passista não consegue, embora a pessoa mereça, vai esperar mais um tempo, porque este não serve, tem que ser outro. Hoje de manhã falava alguém de uma jovem, acho que era ali de 16 anos, não, este é muito... Já tivemos um caso assim, a pessoa diretamente, olha, eu não quero que me dê o passo, você é muito novo, quero aquela pessoa que é mais idosa. Quando a energia, potencial de energia, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, tem a ver com a nossa própria vitalidade. Há pessoas com 60, com 70 anos que têm uma vitalidade extraordinária. Mas há pessoas com essa idade que têm grande capacidade espiritual. Mas o jovem tem mais, se calhar, físico. E, se calhar, há momentos em que precisa de mais energia física, há outros que precisam de mais energia espiritual. Então, é muito importante nós sabermos que é possível. E que os espíritas temos que nos aperfeiçoar. E temos que ter consciência de uma coisa. Às vezes pensamos assim, não, aquele não pode. Aquele não tem capacidade para dar passo, aquele ainda está muito novo, e depois esquecemos da parábola dos trabalhadores da última hora, que dizer assim, não, agora só ligam aos novos, agora os velhos já não prestam, como os trapos, não tem nada a ver. Se assim fosse, éramos todos já uns atrasados terríveis, porque o Adão e Eva que tinham sido os bons, e vinha por aí abaixo tudo sempre a ser mais atrasado. Então os da última hora podem ter mais energia, podem ter mais força, podem ter mais moral. Mal de nós se os espíritos bons estivessem impedidos de reencarnar, porque então nunca havia transição planetária. Então há necessidade de vermos esta questão. O passo espiritual nós podemos dar. Não, tem que ser um médium que incorpore, tem que ser um médium que não sei o quê. Não tem que ser nada. Temos que nos aperfeiçoar. Temos que ganhar essa dinâmica de mudança. Vejam que ali, há bocado também no grupo de Coimbra, do grupo de estudos Allan Kardec, também mostravam esta ideia, a mistura das energias. A mistura das energias e a transmissão do passo. É claro que no passo da casa espírita, isto é tudo teoria, eu não preciso disso.
há sempre uma pessoa que diz-me assim, eu já sou espírita há 40 anos, nunca precisei de fazer nenhum curso de espiritismo. Está bem. Não há problema nenhum. Há pessoas no interior da África que ajudam as suas gentes. Não fizeram um curso nenhum, às vezes nem sabem nem escrever. E, portanto, não é por aí que as coisas... Agora, estamos num mundo dinâmico de aperfeiçoamento, de mudança, de evolução. Nós não podemos agora andar para trás. Quer dizer, se há coisas que culturalmente não nos dizem respeito, mas lá fora fazem desta maneira. Então vamos andar para trás e vamos fazer como lá fora. Por exemplo, os cultos afro-brasileiros ou afro-americanos, não é? São cultos que resultam dessa mistura, às vezes ainda mantêm determinada prática. É errado. Não é nada errado. Mas isso não é errado em absoluto. É por amor, quando fazem por amor, está tudo bem. Não, mas nós somos doutores e tal. Não fazemos por amor, está tudo mal. Não adianta nada estar agora a dizer, não, eu sou bom, eu tenho um curso, eu já sou doutorado e tal, que não adianta. É o sentimento, doutorar em amor, não é o que entra na boca, que é fundamental. Eu hoje comi carne, não posso dar um passo. Mas já está a morrer. A pessoa está a morrer, não posso comer carne. Dizia-se antigamente, em tempo de guerra não se limpam armas. Não tem nada a ver com as armas da guerra. Tem a ver com no momento em que há algum desespero, a gente tem que dar a mão. Seja de que forma for, com carne ou sem carne. É preciso ter esta consciência da responsabilidade que nos incumbe. É uma modalidade de socorro espiritual aplicada através da imposição das mãos, com recursos à intensa atividade do pensamento, projetando uma transfusão fluídica sobre o paciente. E nós temos que, há uns anos veio aqui um companheiro nosso do Brasil e ficou surpreendido porque havia um determinado centro onde os passos magnéticos eram dados de baixo para cima. Quer dizer, o passista ia abaixo e dava para cima, tem que ser diferente, não é? Há quem case debaixo d'água, pronto. Antecipa o afundamento de algumas relações, mas é verdade, é preciso que a gente tenha consciência do que é que faz. Ora, agora eu vou dar o passo na barriga. Pode haver, objetivamente, essa situação. Quer dizer, dói a barriga, vou tirar a dor de barriga. Mas não é daí que se eliminam as causas. Podem-se esbater os efeitos. E o passista tem que ser cada vez mais consciente daquilo que vai fazer. Porque cada vez o que recebe o paciente é mais exigente naquilo que se lhe dá. É exigente, então que vá bater outra porta. Não, nada disso. Nós devemos estar apostados em, de facto, trazer Jesus de volta na sua mensagem elevada e esclarecida, sendo que o Consolador terá que a seguir fazer, digamos assim, a explicação de tudo. Então, o que é o passo magnético? O passo magnético é um conjunto de duas coisas. As pessoas que às vezes, aqui há um tempo, diziam uma pessoa assim, não, eu dou o passo 5 minutos, mas não pode ser 5 minutos, mas eu não consigo dar o passo sem ser 5 minutos. Então não dá. Quer dizer, se não consegue dar um passo sem ser em 5 minutos, não dá. Porque o passo tem uma certa lógica. Primeiro, vou varrer a poeira, não é? Vou varrer a poeira do campo magnético, ou do campo da aura, ou sei lá o que for. Bolas, não vale a pena estar a barrer muito, que pode fazer buracos. Quando começa a esfregar muito o pano, esfrega, e há buracos. Aliás, a pessoa até pode estranhar, não é? Quando tira pó demais, a pessoa fica chocada, quer dizer, não posso tirar tudo de uma vez. Então, quer dizer, há um tempo, se a gente for esfregar uma mesa com pó, claro que nunca mais o pó sai, esfrega, o pó vai para a frente e vai para a frente e vai. Quer dizer, ou se limpa o pó, ou não adianta. Então, a limpeza chamada psíquica, quer dizer, quando a pessoa que vai fazer uma transfusão de sangue, não é? O enfermeiro, vai ver onde é que vai espetar a agulha, pois quando for para espetar a agulha, exceto na guerra, então vai desinfetar a primeira entrada, onde vai a agulha espetar para entrar o sangue, ou para entrar, enfim, a medicação intravenosa. Na guerra nós não tínhamos esse problema, porque, eu vou dar só esta coisa, a pessoa tinha uma mina, arrebentou uma mina, todo esfacelado. Desce lá as calças, deixa lá ver a nádega, esfregar a nádega. Não, a gente agarrava na agulha e espetava no primeiro sítio onde desce. Quer dizer, não foi no osso. E espetava, como não havia desinfecção, como não havia esse cuidado, a seguir dava outra contra o tétano. Porque não havia forma de estar a limpar as armas, não havia tempo. Ora, aqui não é bem essa história, quer dizer.
A gente tem que ter consciência. Onde é que vai dar energia? Aos centros de energia. Centros de força. Também podemos usar, que é uma palavra que entrou no nosso léxico, os chakras. Tudo bem. Agora, temos que fazer essa limpeza das zonas onde a energia vai entrar, para não haver todo um empoderamento do resto do campo magnético. Portanto, esta limpeza psíquica demora quanto tempo? Não vale a pena estar a esfregar muito. 20 segundos, 30 segundos. Mas a pessoa precisa de 1 minuto. Não, a pessoa precisa de vários meses e anos de mudança interior, de transformação, de aprendizado, com certeza, como principalmente nós precisamos, aqueles que queremos ser os tais terapeutas espirituais. Depois, esta preocupação, limpeza das zonas por onde vão penetrar os fluidos. E há uma coisa que é curiosa, nós devemos sempre aprender com quem sabe mais. Jesus impunha as mãos no coronário, na moleirinha, não é? Quem sabe mais é Jesus. Não diz assim, olha, está ali a falar e ele é que sabe mais. Não, é Jesus. Quer dizer, se ele empunhar as mãos no coronário é porque ali está o centro de todo o comando orgânico, de todo o comando dos centros de entrada de força, de entrada de energia. E, portanto, é esta limpeza das zonas por onde devem ir a seguir penetrar os fluidos. Faz a limpeza psíquica, não é? As zonas por onde vão penetrar os fluidos, os chakras, os centros de força. E é isso que a gente tem que ter essa preocupação. Quer dizer, o passista tem que ter consciência disto. Depois de ter alguns conhecimentos mínimos. Mínimos. Nós temos aqui, deste lado e deste lado, o sistema nervoso periférico. Reparem, periférico é do exterior, da periferia. E temos o sistema nervoso central, que tem a ver com, portanto, o cérebro, o cerebelo, o bulbo raquidiano, a espinal medula, que desce por ali abaixo, não é? Que desce por ali abaixo. Este aqui está de frente, este aqui está de costas. O sistema periférico vai-se, digamos assim, divergindo do central. Isto é, a coluna, a espinal, a medula, é um centro fundamental, que não é só nas costas, mas é também de frente. E de frente tem aspectos fundamentais que a gente tem que saber. Por exemplo, só para dar aqui um exemplo de passagem, aqui na cova do peito, não é? Bate ali o cardíaco, não é? Bate ali o coração, tem ali os pulmões. Tem uma glândula que ninguém dá interesse nenhum, ninguém dá importância, o timo. A projeção energética sobre este timo desencadeia o equilíbrio da formação de uma célula chamada os linfónodos. Os linfónodos são as células que esta glândula fabrica quando há qualquer processo infeccioso. Qualquer processo, qualquer vírus, qualquer virose em que o organismo, esta glândula imediatamente entra a fabricar estes linfónodos. E estas células vão combater os vírus. No passo magnético, particularmente quando a pessoa se entrega também aos guias e está preocupada em realmente resolver um problema de virose, um problema qualquer de febre, um problema desses, é fundamental essa projeção de energia. Mas, curiosamente, é também aqui, no externo, que se fabrica uma grande quantidade de células do sangue. As plaquetas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são filtrados no baço. Todo este número de chakras chamados, ou das entradas dos centros de força, centros de energia, tem depois a ver com o fígado, com o estômago, tudo isso, que são comandados pelo cérebro, não é? Já vamos ver, pelo cérebro, e depois irradiam do sistema nervoso central para o periférico e dão a volta até ao fígado, até ao estômago, até aos intestinos, até ao baço. Tudo isso são os neurónios desse sistema nervoso periférico, que é originado do sistema nervoso central, que vão... Portanto, quando a gente vai fazer um tratamento magnético, um tratamento fluidoterápico, nós temos que ter, os passistas, têm que ter esta noção, para não dizer assim, agora vou tocar aqui no baço, porquê? Eu tenho um sobrinho que não tem baço. Não tem baço, então pronto, já não toca ali no baço. Porque o problema não é do baço, o problema é da zona onde a energia entra. Que, segundo as investigações da psicobiofísica, são reconstituídos enquanto corpo espiritual. Porque arranca-se o baço físico, mas o perispiritual continua lá. A matriz continua lá. E, portanto, a energia, a entrada da projeção de energia no passo, também tem que ser nessa zona. Porque, mas já não vai filtrar o sangue, mas é complementado pelo fígado, que faz a filtragem do sangue. E por isso é que as fezes têm aquela cor avermelhada ou acastanhada, que resulta da decomposição das células que são filtradas, particularmente os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Portanto, quem dá o passo tem que ter estas noções, não é assim?
Eu vi no Brasil fazer o passo num centro. O atendedor diz assim, vai fazer atendimento, diz assim, ora, este precisa de energia no chakra número 2, no chakra número 4 e no chakra número 5. O passista agarra na ficha e diz lá, número 2, número 4 e número 5. Faz a limpeza psíquica e vai aplicar energia no número 2, no número 4 e no número 5. Quando, em boa verdade, é pineal. É o chakra número 1, o chamado coronário, que age sobre todos os outros. Por isso Jesus punha lá a mão. É ali a força, é ali. Os outros, com certeza, nós não somos Jesus. Nós estamos a uma distância infinita de Jesus, mas esta energia temos nós a necessidade de depois também ir ao laríngeo, ir ao cardíaco, ir por aí fora. Agora, temos de ter essa noção. Para cada vez que a gente coloca a mão de projeção de energia num determinado centro de energia, ou centro de força, a gente saber o que é que põe, como é que põe, como é que se projeta essa energia. Portanto, o sistema nervoso central é muito importante nós percebermos de facto isso. Isto só um aspecto muito rápido, quer dizer, o corpo caloso, que está ali assinalado, o tálamo, o tálamo que está por cima do hipotálamo. O hipotálamo é uma zona mais importante, porque é a zona onde estão instaladas as duas glândulas fundamentais de todo este sistema glandular, do sistema endócrino, que é a epífise e a hipófise. A epífise, que está a parte de trás, e a hipófise, que está na parte da frente. Portanto, o hipotálamo é exatamente uma zona onde estão as duas glândulas. A primeira à frente, na direção dos olhos, que é a pituitária ou hipófise, e a segunda, a epífise, atrás, mas está mais ou menos no mesmo prolongamento. E por isso é que, no passo na projeção do frontal, não é, apanha na projeção horizontal, primeiro a hipófise e depois a epífise. E estas duas glândulas que estão em comunicação uma com a outra, são elas que influenciam todo o resto do organismo. A tiroide, as suprarrenais, o baço e por aí fora, e depois os órgãos complementares. Então, temos ali também a pituitária ou hipófise à frente. Agora, reparem, dizem os cientistas, naquele filme, quem quiser, nós já temos esse filme completo, é isso, se quiserem. Dizem os cientistas que a informação que o tal observador recebe, e que eles dizem que só pode ser o espírito, entra em 85% pela vista. Quando o hipnotizador olha, hipnotiza, é nos olhos. Não, não é nos olhos. É na projeção dos olhos, hipófise e epífise. E vai dominar o microfone, que é a epífise, que é onde se recebem e onde se emitem os pensamentos. Então, 85% é pela vista, 11% é pela audição e os outros restantes 4% é pelos outros sentidos. É claro que, como dizia Sá Carneiro, o sexto sentido é o órgão que é comandado pela pineal. É o órgão do espírito, é o observador. Então, a pituitária e depois o córtex cerebral, que é toda esta parte da massa cinzenta, que está aqui pelo lado de cima. Depois temos aqui os tais aspectos muito importantes, é o sistema glandular, que é a tal pineal, depois a hipófise, depois em baixo aqui a tiroide, tem as outras glândulas relacionadas com a tiroide, depois o timo, que eu falei que é tal que fabrica os tais linfónodos, as glândulas suprarrenais, que estão aqui de um lado e do outro dos rins, e que estão ao nível do umbigo. Quando a gente faz, mais até na terapia de cura, chamada de cura, que eu acho que é de curazinha, vai sendo a curazinha devagarinho para as pessoas não ficarem enjoadas, porque senão se ficam curadas de repente também se vão embora rapidamente, também nunca mais voltam a aprender a doutrina. Então tem que ser com calma. Depois tem que ser o pâncreas, que está aqui no meio, entre os... Vejam que isto está relacionado, depois o pâncreas, depois à frente está o fígado, depois está ali tudo ali, o cólon, no início dos intestinos. Os ovários, que têm a ver nas senhoras, e os testículos, que têm a ver nos homens, que têm a ver aqui com o genésico e com o básico, os dois chakras, o genésico e o básico. Mas é muito importante nós termos esta consciência. Reparem, está aqui, era as paratiroides, que há pouco não falei, a pineal, que é o órgão que fala André Luiz, mas André Luiz há 50 anos. Há mais de 50 anos que fala isto. E só a ciência descobre a importância da glândula pineal nos anos 50, 60, fins de 50, princípios de 60. Que, aliás, Jesus já falava nisto há 2000 anos, quando ele agia sobre exatamente
a glândula pineal, porque a pineal, dominando todos os outros, o sistema glandular, a pineal age com o poder que ele tinha e estabelecia o equilíbrio orgânico geral. Portanto, a hipófise, a epífise, a tiroide, as paratiroides, o timo, as cápsulas suprarrenais, o pâncreas, que está ligando os dois rins, depois os ovários e os testículos. São órgãos do genésico. Quantas pessoas têm doenças de foro sexual? Que têm a ver com este desequilíbrio. O Divaldo, há uns anos, contava que uma senhora ficou viúva e, passado um ano, contou-se: Divaldo, eu não consigo deixar de pensar no sexo. O que é que eu faço? Ponha o sexo no lugar. Era uma coisa curiosa. Ponha o sexo no lugar. Mas como? Tira o sexo da cabeça. Deixe que ele esteja fazendo o seu trabalho como é necessário fazer. Então, é esta necessidade que nós temos, os passistas, aqueles que nós, enfim, preparamos, os responsáveis do centro, para poderem dar o passo com mais eficácia, que temos que saber. A cabeça, ou melhor, a testa está para aquele lado, não é? Então temos a hipófise, que é aqui esta glândula aqui, e temos a epífise, que está ali atrás, chamada a pineal. Vejam que esta coisa que está aqui, complicada, é a pineal, que está ali assim no meio da cabeça, no meio do cérebro. O Conto Sexto Sentido, do Sá Carneiro, ele refere lá que ele põe aquilo numa personagem de um conto que ele escreve, mas ele está a pôr-se ali ele mesmo. E ele dizia que tinha o órgão do sexto sentido avariado, estava deteriorado, funcionava mal, provocava aqueles desequilíbrios, e então acreditava que um dia surgiria um grande cirurgião, um grande cientista europeu, que iria fazer o transplante daquele órgão, que iria substituir aquele órgão por outro órgão. Estamos a falar de 1914, 13, já falava neste órgão, a que está ali, que é a tal glândula pineal. Aquela fotografia que viram na apresentação do cartaz, aquilo ali, é a pineal em exercício de pensamentos elevados. Os cientistas na área da física quântica garantem hoje que quando nós estamos em oração, elevação de pensamento, na pineal se acende uma luz. Como se nós estivermos com raiva, com ódio, ali se projeta o escuro, que é a ausência de luz, a energia negativa. E é curiosamente aqui que aparece esta substância que é fundamental, que é a substância responsável pelo sono, mas também pela mediunidade. A serotonina, que é fabricada pelos neurónios e particularmente também pela pineal, é sintetizada por ausência de luz e, ao ser sintetizada, produz esta substância que é a melatonina. Se forem ver os antidepressivos, são fabricados à custa ou à base de serotonina ou de melatonina, ou da área do animal. Ora, esta substância produz o sono. Por que é que isto tem a ver com a mediunidade? Porque facilita o desdobramento mediúnico. Facilita o desdobramento mediúnico. E, portanto, se não houver luz, há mais facilidade à mediunidade. E Deus criou o homem para trabalhar no amor fora do momento em que trabalha materialmente. De dia temos que trabalhar à luz. À noite podemos fazer outro trabalho de amor, ausência de luz. Por isso é que nós também devemos eliminar as luzes. Devemos eliminar as luzes ou baixá-las ou tornar uma luz menos chocante ou que destrua menos a radiação, a energia que nós tiramos. Então é à noite que a mediunidade deve ser exercitada, exatamente porque é uma coisa natural. É quando a melatonina está mais ativa. E quando ela não está mais ativa? Insónia. E porquê é que ela não está mais ativa? Por causa de algum problema que pode estar no foro íntimo, espiritual, pessoal, ou pode estar no foro exterior, que tem reflexo na nossa conduta passada, naquilo que nós fizemos e que fez com que, de facto, nós chegássemos a este ponto. Então, todas estas células dos neurônios é fundamental. Por exemplo, muitas vezes a gente diz, não tem nada que fazer. Nós, no autopasso, podemos fazer a projeção de energia. Se eu posso fazer a projeção de energia no outro, por que é que eu não posso fazer a projeção de energia em mim? E ao projetar a minha energia em mim, claro, tenho que estar a pôr aí as mãos, a ver se cai alguma chuva, não. Tenho que pôr as mãos e estar projetando eu a própria energia. E ao projetar essa energia, estou a ativar os neurónios. São trilhões de neurónios que a gente tem, desde o córtex cerebral e todo o resto.
Portanto, ao ativar isso, ao descontrair esses neurónios, nós estamos a facilitar a circulação sanguínea. Quantas vezes a dor de cabeça é por falta de circulação sanguínea? É por contração dos capilares, das veias, das artérias, por aí fora. Então, é o relaxar. O stress pode provocar isso, e pode provocar aneurismas, pode provocar essas conversas todas na área dos problemas cardiovasculares. Então, nós temos que ter essa noção, a projeção da energia. É claro que esta terapia do passo não vai agora incluir, porque é uma outra terapia de tratamento físico, terapia especial. No passo normal não vai. Mas nós podemos projetar a energia. Não é ter medo. Há pessoas que têm medo. Pensam que eu vou fazer alguma coisa esquisita. Não. Você não pode projetar mais perto. Não precisa tocar. Em nós podemos tocar. Em nós. Porque é uma passagem magnética com o pensamento energético. Então é muito importante para que estes neurónios entrem num processo, digamos assim, de equilíbrio, e toda a ação mental, toda a nossa ação mental, vai fazer canalizar pelos circuitos neuroniais 3 correntes: magnética, elétrica e química, que depois tem nas sinapses, não é? Tem essa ação nas sinapses, que são os sítios onde de facto as sinapses, nos sítios onde de facto se fazem as trocas das substâncias, da noradrenalina, da serotonina, dessas coisas todas inas que nós temos no organismo, que se estiver em equilíbrio funciona bem, se estiver em desequilíbrio funciona mal. Vamos a ver aqui os neurónios, não é? Numa situação normal, e esta quantidade de bolinhas que tem a ver com a serotonina, ou estes retângulos que têm a ver com a noradrenalina. A adrenalina, a pessoa está cheia de adrenalina. Nós não precisamos ter adrenalina a mais, nem precisamos ter adrenalina a menos. Nós só precisamos ter a adrenalina normal. Quando alguma coisa é para cima ou para baixo, né? As drogas, up ou down. Quando nós temos ou down, precisamos de estabilizar. O passo magnético pode fazer estabilizar? Pode. Pode fazer estabilizar. Então estamos aqui numa situação normal ou numa situação de depressão. Quer dizer, vejam a quantidade de serotonina, vejam a quantidade de noradrenalina. O passo magnético pode agir na depressão, fisicamente. E pode agir na depressão espiritualmente, como modificação interior, transformação pelo esclarecimento, etc. Também, se os agentes que provocam isto são exteriores, pela força mental, afastando os agentes, cessam os efeitos e pode haver o equilíbrio. Isto é, a terapia do passo ou a terapia mediúnica. Nestas 2 circunstâncias, é de facto aquilo que acontece, digamos assim, no tratamento que nós próprios podemos fazer. É claro que, ainda nas doenças hereditárias, doenças adquiridas ao longo da vida, nós precisamos, os passistas, as pessoas que vão dar o passo, precisam ter algumas noções sobre isto. Mas tem um cancro, está-se mesmo a ver, já está a perder não sei quanto. Mesmo aí, nós podemos ajudar. E de que maneira? Podemos aliviar as dores. E podemos, às vezes... Nós temos uma experiência curiosa, não pessoal. Temos uma médica que trabalha connosco e que está num serviço de doenças terminais. E há que tempos atrás ela tinha receio em falar na morte, falar assim, falar assim. Sabia que estavam em vias de... Mas a certa altura começou a falar-lhes da morte, da vida, falando da vida, e chocou-se, entre aspas, porque ao falar disso elas queriam saber mais, e queriam saber mais, e queriam saber mais. E dessa conversa, desse diálogo, os próprios doentes iam-se relaxando, iam-se tendo menos medo, porque a morte é um medo, um pavor. E então acabavam por ir aceitando e por desencarnar em paz. Bem, em paz fisicamente, porque cada um descansa, ou melhor, acorda em paz de acordo com a sua conduta, com o seu comportamento. E, aliás, ela acabava de ser acompanhada pelos espíritos que desencarnavam, às vezes, nos seus braços, até ao centro, e depois manifestavam-se, algumas vezes para agradecer, outras vezes para complementar uma ignorância, um desconhecimento que tinham sobre aquilo que é, de facto, a vida espiritual. Então, estamos quase a chegar ao fim. O passo magnético, transmissão de energia. Quem pode dar o passo magnético? Toda a gente pode, não quer dizer que deva. Isso é diferente. Toda a gente pode, não quer dizer que deva. Eu digo muito sinceramente, eu não tenho a vontade para dizer que uma pessoa não pode.
posso ter conhecimento para induzir a pessoa a concluir que não deve. E isso é muito importante e é fundamental. Às vezes, quer dizer, eu não suporto, desculpem isto, talvez também, as nossas imperfeições. Eu não suporto ver uma pessoa dar passo e mascar chicletes. Desculpem lá, não consigo. Não consigo. E, portanto, quer dizer, há coisas que são triviais, são lógicas, não é? Vou olhar para o lado, a ver se o outro já acabou. Não. Portanto, tem que haver uma consciencialização disso e a própria pessoa que se consciencializa da responsabilidade que incumbe na ajuda a alguém, tem que dizer assim, eu não estou em condições. Desculpe, eu hoje não posso. Ou desculpe, eu não consigo, eu vou fazer mais um treininho e tal. Não aquela pessoa que diz assim, não, eu não vou comprometer-me com isso, porque eu não sei se amanhã tenho que ir beber uns copos à casa dos amigos e depois já não posso vir. É isso. É ter consciência de que se entrega uma tarefa, se compromete, tem que se comprometer. E uma das tarefas fundamentais no compromisso é mudar. Os espíritas são conhecidos pela sua transformação moral. E pelo esforço que façam. Não é por serem perfeitos, já. Eu já sou perfeito. Põe aqui na testa. Eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Depois dá meia dúzia de coisas e vê-se logo que é mais atrasado do que se estivesse calado. Portanto, é esse esforço que a gente tem que fazer para se modificar. Agora, qualquer pessoa pode dar. Eu, desculpa, se eu estiver com 39 de febre ou 40 e tiver uma pessoa ali a morrer à minha... eu posso ter a certeza que eu dou. É bem dizer quem quiser que eu não posso dar porque estou com 40 de febre. Eu dou. É evidente que se ao meu lado tiver uma pessoa com 36 de febre, pode dar, não é febre. Mas se calhar, com 40 de febre e uma transformação moral, aquilo que se dá é muito mais do que a que tem 36 e que nem por isso. Não faz nenhum esforço para se modificar, é irresistível, só está a discutir, só está enervado, só isto. Então é muito importante dizer que todos podem. Se nós tivermos consciência de que hoje não devemos assumir isso. Assumir isso com clareza e sem qualquer subterfúgio. É claro que depois vem a questão da alimentação, da nossa preparação para o passe e tal. Há pessoas que dizem assim, eu hoje não posso, que fui uma grande comezaina e tal, e não posso. Mas socorro, que eu estou aflito, eu já estou a cair, eu não posso. É o que sai da boca. Há bocado dizia a irmã Julieta a propósito do sopro, do frio ou do quente, do sopro. Eu não devo, porque, quer dizer, há pessoas que fazem isso, vão beber um café, olha, põe um cheirinho e tal. Depois vem dar o passo, é radical, porque a pessoa adormece, fica logo ali com um álcool em cima, fica logo a dormir. Quer dizer, eu digo assim, não tomo, gosto do cheirinho, mas não tomo, eu não suporto. Pessoalmente não suporto nem cheirinho, nem cheirinho. Mas quer dizer, se o médium, se o passista sabe alguma coisa de passe, não deve. Não é hoje, nem ontem, nem anteontem, não deve nunca. Não deve nunca. Mas é água ardente sem álcool. É verdade. Água ardente sem álcool não arde. É água. Pronto. E está tudo dito. Cuidados especiais, toques mentais, pensamentos. Jesus era muito claro nisso. Quer dizer, nós é que às vezes esquecemos. Não é o que entra na boca, que é problemático, é o que sai. É o que sai da boca, que às vezes é veneno letal que sai. E às vezes sai com uma irresponsabilidade completa. A pessoa diz e nem sabe o que é que diz. Então, há necessidade de ter alguns cuidados na alimentação física e na alimentação espiritual, fundamentalmente. Fundamentalmente. O passe espiritual ao mediúnico é uma transfusão de energias psíquicas, espirituais. Energias psíquicas, energias espirituais. Mas o psicólogo vai dar energias espirituais? Não, que ela nem sabe o que é que isso é. Mas dá energias psíquicas. Mas qual é o problema? Mas qual é o problema? O rei que dá energias de não sei o quê, o outro dá energias... Desde que as energias sejam benéficas, sejam com amor, sejam não sei o quê, qualquer pessoa pode dar em qualquer área, enfim, na sua igreja, em qualquer sítio. Portanto, são transfusões de energias espirituais. Mas também há ali uma misturazita de energias físicas. Pois também há. O passe espiritual ao mediúnico expressa os passos pelo fluido dos espíritos, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o passista. E para os nossos, que somos espíritos também, não é? Também somos espíritos.
Portanto, esta questão da doação de energia, do amor, da ajuda, não tem que estar a fazer coisas setoriais. Eu só sou médium de passo magnético. Não incorporo. Quem é que faz o passo magnético? São os que não incorporam. E quem dá o passo mediúnico são os que incorporam. Quer dizer, eu aqui há uns anos no Brasil, foi uma senhora de 87, 88 anos, dá-me um passo. Eu olhei para ela e disse assim, olha, a senhora não me dá o passo, a senhora está quase a cair, precisa fazer que lhe dê um passo, vai agora dar-me um passo. Não disse nada. Disse assim, bom, espiritualmente, se calhar está muitos furos, mas muitos furos acima. Mas se calhar fisicamente está a precisar de mais energia do que eu. Então, por que não? Ela dá, com todo o seu amor, aquela energia espiritual que tem, e eu vou ceder, se Deus entender que sim, aquela física que eu tenho. Fazemos uma permuta, uma troca. Pega lá esta que tu não tens, dá-me aquela que eu não tenho. É essa preocupação que a gente deve ter. Somos o quê? Poderosos? Não somos nada. Não somos nada. Já aqui foi falado e nós dizemos sempre assim, ninguém tem que se preocupar se o passo curou ou se deixou de curar. Porque é despavitar a vaidade. Olha como é que está. Ficou bem. Claro, tinha que ficar bem. Fui eu que dei o passo. Tinha que ficar bem. Não tem nada que saber. Então a pessoa não merece, ficou bem. É um engano. Eu vou dar um passo. Eu sou todo poderoso. A pessoa não merece, não recebe. Jesus curou toda a gente. E a gente quer curar. Quer dizer, ele não curou. E a gente tem a ideia que vai curar. Então, transfusão de energias psíquicas vai atuar diretamente do perispírito, ou seja, sob a matriz onde se funda o organismo físico, ou seja, onde se localizam as raízes profundas dos distúrbios somáticos. E assim, a pessoa fez não sei quantos abortos noutra vida. Agora vem, a gente não sabe quantos abortos já aconteceram. Quantas senhoras, por exemplo, atrasam-se o período menstrual, 5 dias, 10 dias, entram em pânico e de repente vem o período. Quantas vezes não é um aborto espontâneo? Mas quantas vezes? Portanto, essa faz que anda, mas não anda, se calhar é, depois não é, se calhar não é, pode ser, enfim, a repetição de atos que têm que passar por aí, porque há pessoas que gostariam e perdem. Agora é que eu estou grávida, e depois não estão. Portanto, esse resgate, até quando é que é? Até quando estiver na lei. Nós podemos, pelo passo magnético, resolver problemas desses? Podemos, não temos é que ter a mania que resolvemos. Vou dizer, eu não consigo ter filhos, podem ajudar? Pois podemos ajudar. Então, e o que é preciso? Treinar. Muitas vezes é preciso treinar, porque se não treinar não adianta nada. Quer dizer, aquela coisa de... Não dá. Riem-se e tal, mas é preciso também ajudar, porque o corpo espiritual, na zona afetada de outro tempo pelo aborto, tem que ser regenerado. Não temos é que ter a ideia que vamos resolver tudo, mas vamos colaborar, pode ser, quem sabe, só Deus é quem sabe, que aquele corpo espiritual seja regenerado e possa receber um espírito. Há pessoas que dizem assim, mas eu fiz o aborto e agora? Agora que idade tem? Tenho 41 anos. Deixe voltar o espírito. Predisponha. Mas 41 anos, eu digo sempre assim, olha, não. A minha última mulher, que foram duas, né? A minha última mulher, também tinha 45 anos e nunca tinha tido filhos, e de repente teve. Parte normal e são incorreto. Ninguém sabe. Agora, eu fiz, não devia ter feito. E agora? Agora, se for necessário, se for possível, se Deus permitir, depois estou disponível. Que venha, que volte. Não quero, já sou velho, não quero. Mas vai ter outro tempo, vai ter que resgatar o erro cometido. Então é bom que nós percebamos esta coisa da transfusão das energias, porque é uma forma de nós, digamos assim, aperfeiçoarmos o nosso trabalho. As curas espirituais incluem não só as doenças conhecidas como espirituais, mas também aquelas que, por falta de tratamento atempado, evoluíram para doenças físicas. Eu tenho alguma relutância em dizer assim, vocês têm trabalho de cura? Não. Nós não temos trabalho de cura. É como também digo sempre, nós não temos trabalho de desobsessão. Isso é uma ilusão. Porque o trabalho de desobsessão exige que o obsidiado tenha uma persistência na busca de socorro. Tenha uma existência na busca de socorro. E a maior parte das pessoas melhoram, vão-se embora, entram de férias, vão embora. Não se chegam aos obsessores. As entidades que agem são dominadas, são escravizadas, são mandadas pelos obsessores. A desobsessão é quando chegamos ao obsessor.
E aí o trabalho intenso de doutrinação, de esclarecimento, de ajuda ao obsessor pode conduzir à desobsessão. Mas se o encarnado não mudar, apanha outro. Isso é escusado, não vamos agora tentar iludir. Portanto, trabalho de desobsessão, nós temos trabalho de atendimento a espíritos sofredores. Mas pode isso chegar ao obsessor e o obsessor não é um sofredor? E o obsessor também não é um sofredor. Portanto, não tivemos ilusões, a coisa... Trabalho de cura. Então, é um trabalho de cura. Nós conhecemos um centro no Brasil que fazia em média, agora acho que já aumentou o número, 900 a 1000 operações mediúnicas por semana. E eu chegava a perguntar, está tudo curado? Não. Havia um doutor Rodrigo que faz regressão de memória em Lisboa, ele era assistente do doutor Salveiro Simões, qualquer coisa Simões. E ele publicou um livro sobre a regressão de memória. No livro até veio um episódio muito curioso. É a família do Nero toda. Era o Nero, era a mulher que ele mandou matar, era a filha, era aquela malta toda, as amantes, aquilo tudo. Estava tudo aqui na mesma família reencarnada. E aquilo veio lá descrito. E uma ocasião tive a oportunidade de falar com ele num programa da televisão e eu perguntei-lhe, olha, aqueles seus pacientes, todos que vêm no livro, está tudo curado? Não é? Porque o Nero, estava lá numa fulana qualquer, fez a regressão, era o Nero. Então curou-se? Não. Nenhum, disse ele. Nenhum se curou. Quer dizer, ficou-se a saber que se calhar era mentira, não é? Não se sabe bem, não estávamos lá para poder otorgar a veracidade ou não. Mas fizeram a regressão. Mas não foram às causas primeiras. Foram umas viritas quaisquer. Depois lá se atrapalhou aquilo tudo, se calhar uma indução magnética, eu sou o Nero, eu sou o Nero, eu sou o Nero, como a bruxa da história, não é? Eu sou a mais bonita. Portanto, a gente tem que ter alguma consciência. Se não tiver chegado a hora da gente ir à causa, o efeito não vai cessar. Pode haver umas causitas e tal, mas a causa primordial não se chega lá. Não tenhamos ilusões. Mas se eu fizer uma regressão de memória, eu fico curado. Então não faça, porque chegou a hora, fica curado na mesma sem fazer a regressão. É preciso perceber a mecânica, como é que funcionam as reencarnações. Isso é que é fundamental perceber, porque se a gente entender, muda. Anula aquilo que a gente faz, que eram as causas, já era isso que a gente fazia. E não pode continuar a fazer. Agora, Senhor, Maria Madalena, e agora? Agora não voltes a fazer. Jesus... tiveste 7 amantes, foram tantos os espíritos que Jesus afastou de Maria Madalena. Mas eu não tive nenhum marido. Em realidade tiveste 7, mas nenhum era o teu. Foi Jesus que falou. Tiveste 7, mas nenhum era o teu. Então e agora? Agora, olha, aguenta, porque vais andar aí 7 reencarnações que vais perder o marido. Tiraste o marido ao outro, vais perder o marido. Naquela altura ninguém tirava o marido a ninguém, porque aquilo era uma mistura. Cada um se entretinha a ter uma mulher hoje, outra amanhã. Mas quer dizer, qual é a solução, Senhor? Não voltes a fazer. E agora qual é a solução? Reza 2 Padres Nossos, 3 Ave Marias, que vais para o céu. Mas eu não estou a simpatizar contigo, rezas 3 terços. Quer dizer, não cabe, quer dizer, não pode ser. E os espíritas também não podemos englanar nessa brincadeira. Olha, esta doutora vou ajudar. Este é um pé descalço, não ajudo. Vá para casa estudar, que a gente vai fazer aqui uma oração de irradiação. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, há necessidade de nós, de alguma forma, termos consciência destas realidades. Quem vai dar o passo, quem vai participar no trabalho mediúnico, quem vai ser, ou seja o orientador, seja o doutrinador, seja o médium, seja o esteio, tem que ter consciência do que vai fazer. E atenção, tudo é pensamento. Tudo é pensamento. Às vezes há pessoas que dizem assim, como é que se concentra? Pai Nosso no céu, Ave Maria cheia de graça, Pai Nosso no céu, Ave Maria cheia de graça. Bolas. Então, Pai Nosso que estás no céu, sabe disso. Deus sabe que é Pai Nosso que está no céu. Mas Ave Maria, salve Nossa Senhora. Ela também sabe. Qual é a nossa concentração num trabalho destes? Ou num trabalho de passo? Pensar em Jesus. Que tendes aí? Não foi Jesus que disse? Bolas, querem tudo dele? Não. Que tendes aí? É a minha disposição de auxiliar, de ajudar, de envolver o espírito, de envolver o paciente. É essa disponibilidade mental. O filme fala lá nisso, a força mental. Para nós e para o outro. Não fazer mal ao corpo a nós, nem ao outro. Não fazer mal ao espírito que somos, nem ao outro. E é essa ação que gera de energias. Dirás, este monte, muda-te. E o monte mudar-se-á. E, portanto, é essa consciencialização que os espíritos temos que ter mais que os outros, para saber o que é que andamos a fazer. O que é que vamos fazer?
O que é que vamos dar? E como dar a melhor forma? Tenho um filho atrapalhado, tem uma doença grave. Como é que eu vou dar? O que é que eu vou dar? Vou levar ao médium ali da esquina, que ele faz ali umas passos, umas coisas e trata do assunto. Não, que tendes aí? Então, quando a gente está num trabalho, está num passo, Jesus vai perguntar, e tu o que é que estás a dar? Estás-me a pedir, estás-me a pedir, estás-me a pedir, só pedinches isto, só pedinches isto? Dá, que nós vamos auxiliar-te, potenciando a tua energia. Então, os espíritos superiores podem atuar sobre os sintomas das doenças. Podem atuar aliviando ou anulando. Mas depende também do merecimento de quem está a receber. Não podemos esquecer que essa possibilidade ocorrerá sempre tendo em atenção as provas porque tenham que passar as pessoas que sofrem. Podemos ajudá-las a mudar a sua conduta para aliviar as provas? Devemos. Com o exemplo. Devemos com o exemplo. Mas não podemos substituir aquilo que é justo daquilo que é injusto ou daquilo que seria a nossa vontade. Porque a gente então fazia aqui uma reunião, na verdade, e mudávamos o sistema financeiro do mundo, não é? Mudávamos o sistema financeiro, mudávamos as cabeças dos ministros todos, e dos ministros, e dos corruptos, dos incorruptos, e dos etc. Portanto, não é bem assim. Agora, podemos influenciar. Eu dizia há pouco assim, quantos espíritas somos na Europa? 1.500? Alguém que estava assim, não, se calhar nem isso. E nós, 1.500, vamos influenciar a mudança de que maneira? Se nós não fazemos nada, estamos à espera das portas abertas, quem quiser que venha. Estamos abertos para quem quiser que venha. Mas não vem ninguém. E esquecemos que Jesus disse, ide anunciar a boa nova a toda a criatura. E quando não quiserem, sacudir os pés, sacudir as sandálias, deixar lá o pó. E nós não aprendemos. O Consolador lembrará. E depois, através daquilo que veio o Consolador trazer, esclarecerá todas as coisas. Portanto, a importância da concentração é fundamental. É fundamental. A pessoa está com necessidade, eu vou dar. Concentração. Eu vou dar. Tenho que treinar a concentração. Tenho que treinar a concentração para que a energia seja, de facto, direcionada para onde deve ser direcionada. Então, nas curas espirituais, estamos agora a ver aqui, é fundamental não só ter o sistema, digamos assim, dos chakras, das centros de energia, mas também o sistema glandular, formado pela pineal, pela tireoide, timo, baço, suprarrenais e fígado. Quando dá o passe, e pode ser em qualquer altura, a pessoa não precisa ir a uma marquesa, não, vai ser curada. Chegar a hora, em qualquer sítio ela sai, vai ser curada. Chegou a hora do merecimento, vai ser. Agora, o passista tem que saber que estas zonas devem ser visitadas pelo nosso pensamento e pela energia que a gente vai distribuindo. Os guias estão connosco, nós não somos nada na parte dessa conversa, não é? Eles direcionam a energia para onde ela deve ir. Se o passista tiver essa consciência, entrega-se. Senhor, faça-se em mim a tua vontade. A gente às vezes ouve as coisas e não se... A tua vontade. Não é a nossa vontade. A vontade era... ficou curada, foi fulano. Fulano ou indireita, fulano é o curador. Não. Então é este sistema glandular que é necessário e também a saúde pode melhorar e chegar mesmo à cura. Pode melhorar e chegar à cura. Mas temos que ter esta consciência. É que chegará. Não chega. Chegará consoante o esforço que a pessoa faça. O trabalho de íntimo, o trabalho de modificação de Deus, que a pessoa faça. Porque se não fizer, não adianta. Não adianta. Jesus não fez. Quem somos nós agora para achar que vamos, de facto, fazer? Então é necessário ter esta consciência dos centros de energia. Há uma variação, consoante às vezes as línguas, às vezes aparecem ali nomes diferentes. Há uns que só dizem que só há este chakra, que é o umbilical. Há outros que dizem que não, é o esplénico, que é no baço. Quer dizer, umbilical ou no baço, são 7 ou são 8. Há zonas de entrada de energia que é, de facto, necessário nós conhecermos. Então, desculpem o tempo que lhes roubei, até se calhar demais, mas era esta a nossa exposição que gostaríamos de lhes transmitir. É muito mais profundo isto, é muito mais profundo. É possível que nós consigamos saber mais, aprender mais, melhorar o nosso exercício desse trabalho de amor, desse trabalho. É possível. E não pode ser esta coisa do deixar-me dar. A rotina
nos nossos trabalhos, enquanto espíritas, tem que acabar. A rotina tem que acabar. Aquela coisa, nós não temos rituais, mas é sempre a mesma coisa. Não sei o quê, 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 não sei o quê. Encerramos, vamos embora. Isto é rotina. É dinâmico, nem todos os espíritos precisam da mesma energia mental do passista. Nem todos os encarnados precisam da mesma energia. Umas pessoas têm um problema, outras pessoas têm outro problema. É preciso que as pessoas compreendam e sintam também isto, sintam também que podem receber. É preciso. É preciso mostrar a realidade, explicar racionalmente. Estamos na época do raciocínio da razão. A própria Igreja, na encíclica Fides et Ratio, de João Paulo II, apontou lá. A fé tem que encarar a razão, com 140 anos de atraso, em relação ao Espiritismo. Portanto, tem que ser racional. Não é assim porque é assim. Não é assim porque é assim nada. E, primeiro que tudo, nós precisamos, os que damos, os que transmitimos, os que falamos, de saber que não é assim porque é assim. É assim porque explicar muito racionalmente as coisas. Quem recebe precisa saber, mas é muito importante que quem dá saiba um pouco mais. Daqui a pouco vamos interromper aqui o nosso trabalho, terminá-lo, e iremos fazer a seguir, daqui a 10 minutos. A próxima vez mandem-me calar. Daqui a 10 minutos retomamos com a última parte e vamos fazer a tal mesa redonda, que é aqui uma espécie de, digamos assim, de trabalho conjunto. Como eu disse, vão poder participar vocês também. Nós vamos aqui sentar-nos os representantes das instituições que intervieram. Também convidamos, portanto, Portimão também a participar, boa vontade. E vai haver aqui uma entrevista dinâmica. Esta entrevista vai ser gravada e nós esperamos que dentro de muito pouco tempo possamos enviar a cada centro esta gravação, não só esta, como também a exposição dos outros trabalhos que nós apresentamos. Então, um bom café, até já.